galera do podcast do Pod Crente, Deus que Transforma. Está começando mais um episódio inédito aqui do DQT. Eu sou o Caio Corá. Eu sou Júlia Belo. E estamos aqui juntos, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam maratonando essa série que se chama como, Júlia? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, pessoal. Essa série é uma série abençoada. Espero que vocês estejam vendo. Espero que vocês estejam compartilhando. E, pessoal, deixa aí o like, compartilha, se inscreva no canal, faça tudo o que você já sabe que tem que fazer, mas prestem muito atenção no episódio de hoje, que a gente vai trazer um tema que é pouco debatido, né, Júlia? Pouco debatido, e se você vai pesquisar, não se fala muito, não tem muito, o pessoal não presta atenção, parece, na importância desse tema, e parece tão corriqueiro. A gente vai falar de um pecado, pessoal, porque é considerado pecado, mas é um pecado que está ali sempre secundário, né? As pessoas focam muito na prostituição, focam muito na fornicação, mas se esquece de falar desse tema. E que tema que a gente vai falar hoje? E outra coisa, esquece que não existe pecadinho e pecadão. Eita! Esquece que é mesmo nível de pecado. A gente vai falar sobre preguiça, cara. Preguiça, que isso, hein? Que tema, ó, esse Deus que transforma, ele aborda temas assim que eu vou falar pra vocês. Quando o pessoal chega, manda o script, eu falo, gente, de onde é que eles tiram isso? Mas é isso, pessoal, preguiça, vamos falar disso hoje. E como que a gente começa a falar, Júlia? Caio, vamos definir preguiça, né? Bora. Definição... Sou professor, adoro definições. Você ama, né? Definição que eu coloquei: ausência de disciplina, expressão da dominância da carne sobre o espírito. Ou seja, quando você fala assim, tô com preguiça, você tá falando, você tá expressando que você tá se prostrando diante de sua carne. Você tá falando o seguinte, olha, eu cedo, eu deixo a minha carne tomar conta de mim, tô com preguiça. Pra quê? Viver de algo espiritual se eu tenho algo carnal e essa carne tá pesando tanto. Então você se prostra diante da sua carne. É a expressão, pra mim, assim, de fato, pra mim, tem todos os pecados e tudo mais, mas pra mim a preguiça é uma expressão de que você tá cedendo, sabe? Pra mim a preguiça ela é a premissa pra que Satanás vá e encontre uma brecha. Pra mim ela é uma brecha muito grande. Muito ampla, né? Já dizia há muito tempo atrás, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? E ademais, Júlia, se a gente for mais a fundo na palavra preguiça, pessoal, a gente vai encontrar outras definições também, né? Existem algumas literaturas que dizem que a preguiça é a negação do desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa se nega a se desenvolver pessoalmente, isso também é uma preguiça. Isso não tem nada a ver com o evangelho, porque o evangelho, ele nos coloca sempre a melhorar, sempre a buscar uma melhora, né? Você vai ver que no evangelho ninguém fala assim, não, eu já alcancei o ponto máximo. Paulo mesmo dizia, gente, eu não alcancei aquilo que eu queria alcançar, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo adiante, né? E a preguiça, a partir do momento que você se nega a se desenvolver como pessoa, já é um pecado muito grande, né? É verdade, cara, é verdade. Pra gente continuar falando, isso que eu tava falando, né, da carne sobre o espírito, porque pra mim é claramente a expressão de que a carne tá sobre o espírito e que a gente não tá desenvolvendo o espírito, a gente não tá alimentando, né, tendo o alimento necessário que o espírito precisa, mas sim o da carne. E o da carne é o sossego, é o descanso. Tem o descanso saudável, mas a preguiça ela é um descanso que não deveria estar ali. Ela é um descanso que não é nada saudável, é um descanso para além. Né? Exato. E o descansar demais gera consequências. Depois a gente vai ver, mas lê pra gente Gálatas 5,17, por favor. Vamos lá, Gálatas 5,17, pessoal, sempre abrindo a Bíblia de vocês. Eu fico muito feliz quando eu abro os stories e vejo as pessoas assistindo o Deus que Transforma, o DQT, e postando com a Bíblia. Pessoal, isso é genial, tá? Então, ó, Gálatas 5,17 diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, existe uma luta, e isso é muito claro,
E existe a questão de se alimentar, né? O que você alimenta? Por isso que tem o jejum. O jejum é quando você não se alimenta. Mas ele é um alimento físico, não se alimenta de algo físico. Porque a partir do momento que você faz isso, a sua carne morre. E no jejum você está alimentando porque não adianta nada você não comer e você não se alimentar da palavra. A palavra é a nossa comida, né? É o nosso alimento. Então, um jejum que você não se alimenta da palavra, você só tá... Ficando sem comer. Ficando sem comer. Exatamente. Literal. Exato. Você tá fazendo uma dieta, né? Então, essa questão do que você alimenta. Porque a carne luta contra o espírito. E a preguiça, como eu disse, ela é uma brecha muito grande, onde você declara, muitas vezes as pessoas declaram, ai, tô com preguiça. Vou fazer, não, tô com preguiça. Você tá declarando, você tá falando pra Satanás, olha, eu tô falando que você pode e você tem liberdade pra fazer o que quiser. Porque eu estou declarando que a minha carne tá sobre o meu espírito. Eu estou falando e profetizando isso pra mim. As pessoas falam, estou com preguiça. Quantas vezes você já não ouviu? Com certeza. Quantas vezes a gente não falou? Com né? certeza. E pessoal, a gente tem que lembrar que existe um plano espiritual, né? E no plano espiritual, verbalizar as coisas tem muita importância. Quando você diz, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, as coisas mudam no plano espiritual. Quando você fala, eu tô com preguiça, as coisas também mudam lá. Satanás, ele já te olha desde o plano espiritual e fala, pô, ali eu posso operar, ali eu posso trabalhar, entendeu? Então, verbalizar as coisas é algo importante que a gente tem que vigiar na nossa fala. Exato. E Deus, ele sonda, ele conhece, ele tem o poder de te sondar mesmo que você não declare, né? Só que Satanás, ele ouve só quando você declara. E o que a gente mais vê é a gente declarando. Tô com preguiça. Você tá declarando, você tá falando em voz alta, e é essa brecha que Satanás precisa. Você falar, porque ele falar, ele vai entender o que tá acontecendo com você. E se ele entende que a sua carne está sobre o seu espírito, pronto, agora é meu momento. Ah lá, olha a brecha que essa pessoa me deu. Vou lá fazer a festa. Gente, pega esse código. Esse código é fundamental. Júlia, isso que você falou, a gente tem que remarcar aqui, né? Satanás, ele trabalha a partir do momento que ele te ouve, é isso? Que te ouve, né? Ele não consegue sondar, ele não sabe nosso pensamento, ele não tem esse poder, porque quem tem esse poder é Deus. Mas ele tá esperando você falar pra ele pegar. Gente, não se engane, Satanás é esperto. Ele é derrotado? Ele é. Mas ele é astuto. Astuto, Ele é astuto. Então, tipo, né? Não declare. Primeiro, que não sinta. E a gente vai entender todo esse contexto da preguiça. Não sinta a preguiça, porque a gente vai entender a raiz de onde vem. Mas não declare. Cuidado com o que você declara. Porque Satanás, ele tá ouvindo. E ele ronda. Ele fica aqui, ó, só esperando a brecha. E a preguiça, ela é uma brecha muito grande. E isso que você falou, Júlia, é muito importante. Porque neste canal nos assistem mães, filhos, pais. Pai, vou dar um conselho para os pais aqui, né? Quem sou eu para dar um conselho para um pai? Mas eu vou dar um conselho para o pai. No momento que seu filho aprontar, porque nós filhos aprontamos, desculpa, mãe. Não declare que seu filho é um preguiçoso, que seu filho é vagabundo, tá certo? Porque essas coisas influenciam no plano espiritual. Então, vamos vigiar na nossa fala, né? A Bíblia, quando nos fala que nós somos santos, não quer dizer que a gente lá é o santão. Quer dizer que a gente é separado, que a gente é diferenciado, inclusive na nossa fala. É verdade, cara. Então, a gente tem que vigiar nesse ponto. Sim, e coisa que a gente profetiza, porque tem muita coisa que a gente tá profetizando. Você é tal coisa. Não é tal coisa, né? Enfim, então cuidado com o que fala, né? E, bom, vamos começar falando de algo muito importante, né? Qual a diferença de preguiça e desânimo? Isso também é muito importante, né? Porque a gente tem que saber diferenciar o que é preguiça e o que é desânimo, real. Nem sempre a vontade de não fazer as coisas e tudo mais é preguiça, tá? Existe um desânimo. E aí já é outra coisa, né? A preguiça eu defino pra mim que é algo que você sabe que você tem que fazer. Vou dar o exemplo da louça. Tem que lavar a louça. Tô com preguiça de lavar a louça. Você sabe que tá lá, você sabe que vai ter que ser lavada, e tem algo dentro de você que faz com que você tenha essa visão de futuro. Então você se imagina lavando a louça, porque você sabe que ela tá lá e sabe que vai ter que ser lavada. Uma hora vai ter.
E você tem essa perspectiva dentro de você de que existe esse futuro. Então você se vê fazendo aquilo. O desânimo não. O desânimo você não se vê fazendo isso. Você não tem uma perspectiva de futuro. Você está desanimado, sei lá, com o trabalho. Estou desanimado com o meu trabalho. Você não vê, você não tem essa perspectiva de que você se vê nisso no futuro, né? Então, pra mim, essa é a diferença entre preguiça e desânimo. E é muito importante falar isso, né? Porque nem tudo é preguiça, tá, gente? Existem doenças aí, toda a questão mental, e nem tudo é preguiça. Tá? Exatamente. A fisiologia mesmo explica essa situação, tá certo, pessoal? Existem, inclusive aconteceu no Brasil, recente com um jogador de futebol, né, um jogador do Santos, que ele era um ótimo jogador, a gente está falando do Nilmar, ele era um ótimo jogador, porém, ele chegou num nível onde a patologia, depressão, estava tão forte que ele não conseguia mais nem ir treinar. Sabe? Ele conta a história dele, né? Chegaram a diagnóstico de desânimo e depressão, onde os níveis de GABA, que é o neurotransmissor que inibe o nosso sistema nervoso central, eram altíssimos. Então, neste caso, já é um caso de tratamento médico, né? Então, não trate tudo também como preguiça. Sim, com certeza, não trate tudo como preguiça, tá, gente? Saiba, tenha discernimento para diferenciar. Né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando da preguiça, onde a gente sabe que algo tem que ser feito, a gente tem algo dentro de nós que fala, olha, tem que ser feito, e que a gente tem essa perspectiva de que a gente vai fazer, porque a gente tem que fazer, né? Mas a gente não faz porque a carne tá sobre o espírito. Bom, eu tenho uma pergunta pra você, Caio. Epa, isso não tava no script, mas vamos lá. Quando você nota uma diferença desde que você se converteu, antes e agora? Qual é na questão preguiça mesmo, na questão, toda essa questão? Você tá perguntando se eu sou preguiçoso, eu era preguiçoso. Vamos basicamente. Lá. Você vê que a Júlia é polida, né, pessoal? Não, eu queria saber se você foi preguiçoso. Não, Júlia, inclusive... eu estava até comentando aqui com os meninos, né, pessoal? Antes, prévio a aceitar Jesus, né, eu tive dias de muita preguiça. Dias, assim, onde o nível de preguiça era muito grande, ao ponto de não querer levantar da cama, né? E eu vejo que a partir do momento que eu aceitei Jesus, as coisas mudaram, assim... muito mesmo, né? Eu cheguei ao ponto de não zelar por mim mesmo, pela minha casa, né? Pelo meu corpo, pelas minhas vestes, pelo meu trabalho. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, e eu vendo essa semana que a gente está na correria aqui, pessoal, cheio de eventos na igreja, pintando a igreja, casamento de irmão, aniversário, tudo. E eu vejo que hoje, pessoal, eu tenho ânimo para trabalhar, para ir num casamento, para voltar, acordar cedo, gravar para o Deus que transforma, né? Parar, editar, ir para a igreja. Gente, então a palavra de Deus é vida. Quando a Bíblia fala que a palavra é vida, eu sou aqui um testemunho vivo. Exatamente. Então, só pra gente deixar claro, quando você faz algo pra Deus, porque tudo que a gente faz é pra Deus, né? É verdade. Pegar um copo de água para um irmão, pra mim é coisa pra Deus, né? Então, quando você serve a Deus, você não sente preguiça, é isso. Você sente vontade de fazer isso. Queria estar na casa do Senhor todo dia. Amém. Exato. E eu coloquei aqui, quem verdadeiramente tem zelo pelas coisas de Deus não tem tempo para preguiça, porque o faz com prazer e amor. Então, pessoal, aquele que, de fato, ele tem um zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, ele vive do Espírito, ele literalmente vive do Espírito, ele não tem tempo para ter preguiça. Não tem. Como que ele vai ter preguiça se ele está vivendo da coisa espiritual? O Espírito, ele não dorme, o Espírito, ele está vivo a todo momento, e o nosso Espírito, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente passou da morte para a vida. Então, verdade. Como que alguém que está vivo vai querer estar morto? Entende? Porque a preguiça é você falar, olha, a carne está sobre o Espírito. A partir do momento que a carne está sobre o Espírito, você está falando, olha, eu estou morto, porque a nossa carne não nos leva ao pecado, e o pecado nos leva à morte, né? Entendi. E, Júlia, aqui me gerou uma curiosidade, por exemplo, tô eu lá, né, e não sinto vontade de ler a Bíblia, tô cansado,
Não sei, você acha que isso é preguiça? É como eu sempre falo, né? Aquele negócio que eu sempre falo. Do elétrico precede o mecânico, né? Que eu sempre falo da fisiologia cardíaca. E o que isso me ensinou foi o seguinte. O espiritual precede o carnal. Precede o físico. Então, tudo a gente tem que procurar a raiz. Não tô com vontade de ler a Bíblia, não sei o quê. Tá, tem que parar. Falar, olha, não é normal. Como assim eu não tô com vontade de ler a Bíblia? Se eu passei da morte pra vida, eu descobri a boa nova, que é Jesus é a boa nova. Como alguém não vai estar animado de querer entender e ler mais sobre as boas novas, que é Jesus? Se eu me deparo com essa situação de, olha, não tô com vontade, analise. Porque tem uma raiz mais profunda, né? É entender que talvez, não talvez, né? Mas com certeza algo espiritual ocorreu antes, né? Não antes, porque como eu já falei, o tempo espiritual ele não é cronológico, mas ele tá sempre acontecendo. Mas é entender que tem uma raiz espiritual. Entendi. Minha frieza espiritual, o que tá acontecendo? Mas sempre procurar uma raiz que não seja carnal, mas sim espiritual. Entendi. Perfeito. Claríssimo. Seguimos. Fala pra gente, por favor, lê pra gente Provérbios 10, do 4 ao 5. Provérbios 10, 4 a 5. Diz o seguinte: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. A Bíblia vai falar muito sobre preguiça, principalmente Provérbios. Provérbios vai falar muito de disciplina, preguiça, vai falar todas essas questões que são tão corriqueiras e vai falar muito, né? E o Provérbios fala muito de preguiça. Muito. E tem até um momento que ele fala das formigas, vai e aprenda com as formigas, ó preguiçoso, porque elas ajuntam no verão e tudo mais. E aqui ele tá falando, o que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ele tá basicamente falando que o filho que é preguiçoso, ele envergonha os pais. Isso é muito forte, Júlia, eu vou abrir aqui um pouquinho da minha juventude, na minha época rebelde. Minha mãe mandava eu ler Provérbios todo dia. Vai ler Provérbios. Eu entendia por quê. Porque ela falava, Caio, você tá muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Então, Provérbios, pessoal, é algo que te confronta neste tema, né? Fala muito das características de um preguiçoso. Exatamente. Então, só falando novamente, o que dorme na cega é filho que envergonha, né? Então, tomar cuidado aí. Só fala pra gente Provérbios também, 26, o 13 ao 16, ele vai dar as características do preguiçoso. Olha só. Os preguiçosos não têm bom senso. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o faz o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no prato e nem ao menos quer levá-lo de novo à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ele já começa, o preguiçoso não tem bom senso. Já começa Direto. assim, já não tem bom senso. É preguiçoso, não tem bom senso. O que ele fala, e olha só o que ele fala. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então ele vê o que está acontecendo. Ele entende o que ele tinha que estar fazendo, né? Ele vê um futuro, entende? Ele projeta um futuro, tipo, o que eu teria que fazer? Eu tô entendendo o que está acontecendo, eu vejo o problema e eu tenho que resolver esse problema. Só que não faz nada. Mas não tem a capacidade de mudar. Não tem. Entendi. Não tem a capacidade de ter uma ação com relação a isso. Chega a ser negligente, né? Negligente. Porque a gente tá falando aqui de uma situação perigosa, de um perigo, e ele acaba ficando. Tanto que em Provérbios 10, do 4 ao 5, vai falar o que ajunta no verão é prudente. Então, e o contrário? É o preguiçoso que é imprudente. Que é imprudente. Então ele é negligente e imprudente. Né? E vai continuar aqui. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso se acha espertão. Não preciso estudar, não preciso ler a palavra de Deus. Pra que ler a palavra? Já sei de tudo, já tive a revelação completa. Já sei de tudo. E mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ele realmente se acha bem esperto. Então, assim,
o preguiçoso, gente, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe, tá na cara dele, ele sabe que ele tem que ler a palavra, ele sabe que ele tem que se preparar, ele sabe, ele projeta esse futuro, mas ele fala, pra quê? Por quê? Por quê? Posso ficar na minha cama, né? Posso ficar sem fazer isso, mas ele sabe o que ele tem que fazer, né? E ele se acha mais sábio. Mais sábio. E geralmente são pessoas, Júlia, a gente tá aqui dando características, né? São pessoas que, quando dá tudo errado na vida delas, ela começa a botar a culpa nos outros também. Sim, exatamente. Porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Então tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. Porque ela se acha tão sábia que ela acha que vai vir de graça as coisas. Alguém ou a circunstância também. Ou a né? circunstância. Não, foi a pandemia. Não. E às vezes cai até Deus. Culpa até Deus. Culpa até Deus, né? Até Deus. Ah, mas o Senhor não me deu o que eu queria, não sei o quê. Ué, mas o que é isso? Que negócio é esse? Não tem que fazer a sua parte? É isso aí. Né? E ele se acha sábio. Não, mas tô aqui na sabedoria, tô sábio, né? Pra que fazer tal coisa? E aí, quando não dá certo, culpa o restante. É isso aí. Mas, Júlia, olha, então, a gente já deu as características aqui de um preguiçoso. E outro tema que me confunde, me gera assim um pouco de confusão também, porque são termos, pessoal, que eu sou sincero para vocês, nunca parei para refletir. Preguiça, desânimo e agora procrastinação. É interessante, Caio, que se a gente for ver, hoje o pessoal fala muito de procrastinação. Muito. Né? E tem algo, não sei, parece que na minha visão, né, surgiu uma cultura de falar de procrastinação como se fosse normal e saudável. Vira até meme se a gente for ver por aí. Não, Muitos. Tô procrastinando. Gente, não é legal não. Não é bacana não, sabe? A procrastinação é você deixar pra depois o que você pode fazer hoje. Minha mãe sempre fala, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Muito. E a procrastinação vai falar, olha, deixa pra amanhã. Pra que fazer hoje? Você tem um amanhã. Então, assim, minha mãe é da igreja, né? Olha como dá pra ver como o mundo ele anda tão contrário das coisas de Deus. Tão ao contrário, né? A procrastinação vai falar, deixa pra amanhã, por quê? Faz amanhã, né? Então, pra mim, na minha visão, é algo que surgiu uma cultura de que isso é normal. E Satanás, ele se utiliza disso. Ele vai falar, ó, a galera aí achando legal, fazendo meme, achando normal, achando saudável, e não é. Não é. A procrastinação é você se prostrar. Você tá falando, olha, vou deixar pra depois. Só que Deus, ele não é um Deus já que fala pra gente deixar pra depois. Não é assim. Depois a gente vai falar sobre disciplina, né? Mas a procrastinação e a preguiça, elas andam muito juntas. Totalmente. E sim, e se gerou algo como se fosse muito normal. E não é normal. E Júlia, às vezes as pessoas pensam que procrastinar é só, não, eu vou ler isso aqui depois, vou fazer isso aqui depois. Não, tem muita gente que pensa, não, eu tenho 20 anos e eu vou deixar para procurar a igreja, Jesus Cristo, quando eu tiver com 30. Para mim isso também é uma procrastinação. É por aí mesmo, né? Minha juventude. Vou curtir minha juventude. Deixa pra depois. Jesus é amor. Volto amor. Quando puder, quando der, vou aqui curtir as coisas da carne. Pessoal, isso também é procrastinar, né? Então veja como é algo profundo, né? Se a gente está trazendo esse tema aqui é porque justamente a gente quer que vocês, né, tenham essa visão, esquecendo as coisas que ficaram para trás, inclusive a procrastinação. Exatamente. Bom, agora a gente vai para um lado onde a gente vai citar, né, um momento em que Jesus vai falar sobre isso, né? E depois a gente vai para Paulo. Mas lê pra gente Mateus 26, do 40 ao 41. Incrível, né? Que Jesus, o ministério de Jesus foi o quê? 3 anos, Júlia? Você vê que Jesus, ele falou de todos os temas possíveis, pessoal. Tudo. Possíveis, até da preguiça. Mateus 26, 40 e 41 diz o seguinte: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava no Getsemane. E como a gente sabe, nesse momento faltava poucas horas para ele ser traído, entregue e crucificado, né? E aí ele fala isso 3 vezes. Ele leva 3 dos seus discípulos e fala 3 vezes para eles: fica aqui, eu vou orar, eu vou me afastar um pouquinho, eu vou orar,
mas fiquem aqui, vigiem e orem. E orem. Era um mandamento, vigiem e orem, né? E Jesus precisava deles, não precisava, mas Jesus queria estar com eles e queria que eles estivessem ali para Jesus mesmo, para vigiar e orar. Vigiar no sentido de tá vindo algo que vocês não estão preparados para entender. Eu já sei o que vai acontecer, eu vou ser entregue, mas até então ele já havia falado, né, que ele seria entregue e traído, mas os discípulos não estavam prontos. Então vigiem, porque algo vai acontecer ao redor, e orem para que o Espírito esteja pronto, né? E ele fala isso 3 vezes. Jesus vai e fala, vigie e orem. Ele vai para lá para orar, volta, e os discípulos estão dormindo. E acontece isso 3 vezes. E o que ele fala? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sim. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, assim, aquele que, ao invés de vigiar e orar, ele dorme, ele não está vendo para onde Jesus está indo. Por quê? Uau. Porque Jesus fala, vigiai e orai, porque eu Uau. vou para lá para orar. Só que aquele que... E a palavra depois, ela vai continuar e vai falar, eles dormiram porque os olhos estavam pesados. Não era o momento de dormir, gente. Não era o momento de dormir. Jesus tinha acabado de falar que ele seria traído. Olha isso. Aqueles que, né, Jesus, aquele a quem, né, eles estavam seguindo por 3 anos, tinha acabado de ser dito que ele seria traído e morto. E o que eles estão fazendo? Dormindo. E o que acontece, Caio? A gente tá falando a todo momento, Jesus volta e as pessoas estão o quê? Dormindo. Né? Meu Deus. Que fantástico isso. Então, vigiar e orar é para vigiar tanto na questão, naquele momento ele estava falando de algo físico, né? Vigia, porque alguma coisa vai acontecer ao redor, eu vou ser traído, né? Eu fui traído, né? Eu já sabia naquele momento que ele seria. Eu vou ser morto, então vigia, porque alguma coisa vai acontecer. Mas hoje é o seguinte, vigia espiritualmente, porque alguma coisa vai acontecer, sabe? Não tá normal, né? Os sinais estão aí, né, Júlia? Os sinais estão aí, né? Então, hoje o vigia sempre segue, vigia, vigiai e orai. Então, fica atento ao que está acontecendo espiritualmente e ora. Vigia para que você não caia em tentação e ore para que o espírito esteja pronto, né? Porque aqui está claro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, a partir do momento que o espírito está pronto, você fortifica o espírito, a carne ela não vai sobressair sobre o espírito. Que é isso que a gente precisa. Porque a carne, ela tá aqui. A gente ainda é físico, a gente não tá na glória, né? Então a carne tá aqui ainda. Só que a carne precisa obedecer ao Espírito. Amém. Glória a Deus. Obedecer. Glória a Deus. Jesus, ele até nos seus últimos momentos, né? Você vê que ele estava aqui no Getsemane, a ponto de ser entregue, né? E você vê que ele mesmo assim foi lá e ensinou aos seus discípulos a estar vigilantes, né? Exato. A estarem preparados. E isso ficou pra gente, pessoal, porque quando a gente lê aqui Mateus 26, 40 ou 41, isso é pra gente, isso aqui não é uma história. Às vezes a gente lê, não, e voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos. Pessoal, isso aqui não é uma história. Isso aqui é uma forma da gente aprender também a estar vigilante. Exato. Eu entendo dessa forma. Exato. E o que acontece, Caio, é que Jesus, ele falou, olha, eu vou sair para orar. Jesus fez a parte dele, claro, Jesus sempre fazia a parte dele. Eu vou sair para orar, para que o Espírito esteja pronto, né? E para que a carne seja submissa ao Espírito. E para que ele levou os discípulos? Porque os discípulos também precisavam se preparar. Também. Naquele momento não era só Jesus, os discípulos também precisavam se preparar, porque algo grande ia acontecer. O mestre seria tirado, né? Tanto que ele fala, eu serei tirado, mas deixo-vos o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas naquele momento a promessa do Espírito Santo não tinha sido feita. E o que ele fala é que, aqui o que ele está mostrando é que os discípulos também precisavam, né, estar prontos. Então a gente precisa estar pronto a todo momento, vigilante. A todo instante. Todo instante. Lê pra gente 2 Tessalonicenses 3, do 11 ao 12. Vamos lá, ó. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, a esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio pão. Aí é forte, né? Ele tá falando, ele viu a situação da igreja e falou o seguinte: vocês não estão trabalhando, né? Não para todos, né? Mas exortando alguns, vocês não estão trabalhando e ainda vocês estão se intrometendo na vida dos outros,
né? Ele escreve aqui, intrometendo-se na vida alheia. Olha só, Eita, tava tão glória. sem nada pra fazer, que tava no ócio e tava, né, vigiando a vida alheia. E olha como isso leva ao pecado. Porque, bom, a preguiça já é um pecado, mas é, como eu falei... Outros, né? Um dos. E só que a preguiça, ela é uma brecha tão grande que ela vai levando a outros. Então você fica tão no ócio, né, cabeça vazia, você não diabo. Você dá uma brecha tão grande que começa a se intrometer na vida alheia, para de trabalhar, começa a pensar em coisas nada a ver. É uma oficina muito incrível para Satanás. Muito incrível. Porque ele vai falar, ué, olha a brecha. Ali eu cara. posso pintar e bordar. Pintar e bordar, exatamente. E o que fala aqui, né? Trabalhando sossegadamente, que comam o seu próprio pão. Então não pensa, né, que você vai ficar aí tranquilo e tal, e Deus vai dar assim, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. E o que eles não estavam entendendo, o que a igreja não estava entendendo aqui, é que eles precisavam correr atrás da parte deles para conquistar o pão. Mas está escrito aqui, que comam o seu próprio pão aqueles que estão, né, agindo de tal forma. Ou seja, qual seria o pão que eles iriam comer? Seria igual ao que eles estavam trabalhando? Não. Não. Porque aquilo que você planta, você colhe. Exatamente. Né? E quantas pessoas hoje, né, Júlia, tem promessas? Porque a partir do momento, pessoal, que você segue nos caminhos do Senhor, você tem uma chuva de bênçãos para receber, né? Exatamente. Todas essas bênçãos estão disponíveis. Mas as bênçãos não caem assim do céu, você tem que correr atrás, né? Sim. Você, por exemplo, Júlia, você fala muito bem, prega a palavra de Deus, mas por quê? Porque o Espírito Santo habita em você e ademais por quê? Porque você estuda, porque você vai atrás, né? Então, pessoal, se você já teve uma promessa de Deus, se você tem promessas de Deus, né? Corra atrás, vai aprender, vai estudar mais da palavra de Deus, tá certo? Acaba com essa preguiça, homem. Acaba, levanta aí dessa cama agora. Tem um momento da Bíblia que eles falam que é falado que aquele que busca os dons com zelo, esse vai encontrar. E o buscar o dom com zelo é você buscar de fato, não é orar por eles, é jejuar por eles, é buscar com zelo, É com verdade, zelo os dons. Total. Não é esperar e vai vir, na hora vai vir, na hora exata ele vem. Não, Ai, falaram pra mim que eu vou ser um pregador da palavra. Eu vou sentar aqui e vamos ver que hora que vai ser. Esperar vir. Meu amigo, se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai ser um pregador da palavra de Deus? Exatamente. Mas, Júlia, perguntinha. Tá, a gente tá falando aqui de preguiça, de desânimo, tá falando até de procrastinação, mas qual que é o remédio para isso? A disciplina, Caio. Disciplina. O Senhor ama muito a disciplina, gente. O Senhor ama muito a disciplina. Eu escrevi aqui, né? Nós somos o exército de Deus. E nós, como soldados, devemos ser disciplinados e obedientes. É só ver o exército. Pega o exército. Qualquer um. Pega o brasileiro, não sei. Pega um exército. Você vai ver pessoas disciplinadas, né? Com regras. Disciplinadas de fato, né? Com a vestimenta certa, com o momento certo de falar, com toda a questão da autoridade, que respeitam a autoridade. Existe uma disciplina, né? E o Provérbios vai falar muito sobre isso. Só que nós somos o exército de Deus. Nós somos segregados, nós somos separados. É que nem o Caio falou. Ser santo não significa que a gente é santão. Não, significa que a gente é separado, segregado, né? E nós somos o exército de Deus. Nós somos aqui para guerrear de uma forma espiritual, né? Então, nada mais justo de a gente ser disciplinado, né? Porque senão a gente... como assim? Eu sou o exército de Deus e eu não tenho disciplina? Totalmente. Né? E eu vivo como o mundo. Isso daí não existe. E o mundo não tem disciplina não, tá, gente? Enfim. E aqui, o que fala em Provérbios 1:7. Você consegue ler pra gente? Vai lendo, Júlio. Vai lendo aí pra gente. Eu vou buscar aqui um negócio aqui. Vai lá. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ele tá falando claramente, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, disciplina e sabedoria andam junto. Anda junto. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E também é o princípio da sabedoria. Se a gente for ler todo o versículo, a gente vai entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. E da disciplina, se a gente for ver. Então, tema ao Senhor, né? Entenda que o Senhor, ele é soberano. A partir do momento que você vai ser submisso a Deus e você vai entender a vontade de Deus, você vai entender o que é disciplina,
né? Você vai entender o que é sabedoria, você vai entender o que é conhecimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a verdade, e a verdade exige conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Ou seja, conhecimento e verdade tá andando muito junto, né? Então, seja submisso a Deus, entenda que Deus é soberano, e aí sim, você vai entender o que é disciplina, porque a partir do momento que Deus nos exige coisas, exige uma vida com alvo na santidade, né? Nós não somos os santões, mas a gente foi chamado para isso. Para isso. Fato. Então, a partir do momento que a gente entende que Deus, ele repreende para que nós sejamos santos, a gente tem que entender o que é disciplina. Porque uma pessoa que é repreendida, né, ela tá, é como se fosse uma linha aqui. E a partir do momento que você dá, né, uma desvirtuada, aqui já volta. Deus faz isso aqui, ó, volta. Por meio de quê? Exortação e repreensão. Voltou. Só que para seguir essa linha, você tem que ser disciplinado. Isso é disciplina. O indisciplinado, ele vai ficar aqui, ó, ele vai rodar, vai por aí, né? Então, a disciplina é você entender a sua submissão, né? Total. Eu até, pessoal, não li aqui e pedi pra Júlia ler, porque essa comparação que você fez com os exércitos me fez lembrar um hino da harpa cristã, que diz o seguinte: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Vejam essa parte. Nos exércitos de Deus batalhamos, pessoal, olha só, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. Então veja como que para a gente chegar, né, até o mundo celestial, até a vida celestial, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, né? Eu achei muito interessante isso que você falou do ser exército de Deus, e eu lembrei dessa passagem e lembrei desse corinho porque tem tudo a ver, pessoal. Eu queria buscar essa palavra, justamente, batalhar. A gente tem que batalhar contra o pecado, batalhar com o seu poder, porque aqui fala que o pecado ele tem poder sobre a gente, né? Ele pode nos levar para o inferno, pessoal, e a preguiça ela é justamente isso, ela leva a gente para o inferno. Então a gente tem que buscar essa disciplina que a Júlia aqui explicou muito bem. Sim, e o fato de Jesus ele ser soberano e ele ter poder, ele tem poder sobre o pecado, tá? Só que não significa que Satanás ele também não tenha poder, tá? Jesus ele tem muito mais poder, isso é fato. Mas Satanás ele é sábio. Ele é sábio não, mas ele é astuto. Astuto, tá? Essa é a palavra. Então, Jesus ele tem todo o poder e tudo mais, só que Satanás ele é astuto. E o que vai falar lá, que a gente leu, é que o preguiçoso ele se acha mais sábio que 7 homens que falam e não sei o quê, né? Então, olha só, né? Ele se acha mais sábio, só que a partir do momento que ele se acha sábio, ele não é nada. Porque Provérbios também vai falar, aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos, ele não é sábio, né? Então, ele tá no engano. O preguiçoso, ele se engana profundamente. Ele dá uma brecha para Satanás enorme. Total. Provérbios 12:1 fala pra gente, Caio. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Pronto, já fala tudo por si só. Aquele negócio da linha que eu falei, né? Então, aquele que dá uma desvirtuada e não aceita a repreensão, que é o que faz voltar pra linha, e aceitar a disciplina, porque a disciplina ela tem que ser aceita, né? Muita gente não aceita essa questão da disciplina, que, como assim, essa disciplina... Gente, é algo que eu aprendo, eu gosto muito do exército, eu quero ser médica militar, eu gosto muito, tipo, muito. Vai ser em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gostei muito, eu respeito muito, e... Gente, a disciplina, o meu professor de natação, o meu treinador, né? Eu era nadadora federada, ele era militar. Eu aprendi, hoje eu sou, né, o que sou, porque Deus me fez assim, né? Que Deus me transformou. Só que a natação e o meu treinador militar me ensinou muito do que é disciplina, né? Então, gente, é algo que realmente leva a real, a verdade, ao conhecimento, a Deus, a submissão a Deus, né? Porque a disciplina revela a submissão a Deus, e a submissão a Deus revela o conhecimento, e a disciplina e a sabedoria, tudo anda junto. É aquele negócio da linha que eu falei, a partir do momento que você tá aqui, você sai um pouco e é repreendido, e você aceita a repreensão, você volta para a disciplina, e volta para o alvo que é Cristo, e volta para o alvo que é a santidade. Então, a disciplina é o que está escrito, tudo que ama a disciplina, ama o conhecimento.
Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Ele tá falando claramente. Você que não gosta da repreensão, você é tolo, né? E aquele que ama a disciplina, ele ama o conhecimento e ele é sábio. E ele com certeza é submisso a Deus, ele entende a submissão a Deus, né? E ele tá no alvo, ele tá no caminho certo. É como se fosse um caminho, ele tá no caminho certo. Gente, eu ouviria a Júlia aqui pro resto da noite. Vocês estão ouvindo essa menina falar? Pelo amor de Deus, gente. Para ouvir essa menina, dá uma rebobinada na fita aí, porque, gente, isso aqui vale ouro, esses ensinamentos, né? Pessoal, olha só que interessante, né? Pra gente já ir fechando, né, Júlia? A gente falou que a preguiça, né, é a falta de vontade de se desenvolver como pessoa, né? E o remédio para isso é a disciplina. Então aqui a gente te deu a característica do que é a preguiça, te deu a diferença de desânimo, que pode ser uma patologia, te falou também da procrastinação, mas aqui a gente também traz o remédio, pessoal. O remédio está aqui, ó, palavra de Deus. Se alimentar todos os dias, porque aqui você não vai encontrar o Caio é bonitinho, o Caio tem que ser assim. Esse livro aqui, ele vai te confrontar todos os dias. E é mediante o confronto que você vai se desenvolver como pessoa. E a partir do momento que você começa a se desenvolver como pessoa, você deixa de ser preguiçoso. E se não te confrontar, você tá lendo errado. Se não confrontar, tá lendo errado. E se não confronta é porque você não tá andando com o Espírito Santo. Porque ele tá aqui para que nós sejamos como Cristo. Só que a gente não vai... A gente só vai alcançar isso quando a gente tiver... A gente nem vai alcançar porque Cristo ele é soberano, ele é único. E aqui em vida nós temos a carne, que é o que impede a gente de ser como Cristo. Porque Cristo ele é perfeito, ele é o Cordeiro perfeito, né? O Cordeiro que serviu como sacrifício, ele é perfeito, ele é imaculado. E se não te confronta a palavra de Deus... É porque você está lendo muito errado. É isso aí, Júlia. Essa palavra me confrontou, adorei mesmo. Eu gosto de palavras assim, que trazem o confronto. E é isso, minha irmã. Espero que vocês, pessoal, possam pôr em prática a disciplina, né? Assim como eu e Júlia, a gente vem buscando a nossa produção. Cadê o Glória a Deus, produção? Glória a Deus, meu povo! É isso aí. Pessoal, estamos terminando aqui mais um episódio do Deus que Transforma. Júlia, mais alguma coisa? É isso, gente. Busque a Deus e se alimente da palavra, porque a partir disso é o seu espírito que vai estar sobressaindo sobre a sua carne. Não dê brecha para Satanás fazer o que ele quiser, tá? E cuidado com o que você proclama, tá certo? Então se alimente do que é espiritual, tá bom? Que daí você não vai ter preguiça não. Porque aquele que vive e tem zelo pelas coisas de Deus, ele não tem preguiça. Então se analise, tá certo? É isso aí, pessoal. Deus que transforma. Tchau, tchau.